Começo o programa de hoje falando a respeito de soja, de mercado da soja e como que os últimos números apresentados de maneira oficial pelos relatórios, do Departamento de Agricultura norte-americano, da Conab também, que trouxe um corte bastante expressivo, refletem sobre o mercado, mas principalmente como que se enxergado essa safra não só brasileira, mas também argentina, do Paraguai e assim por diante, e por que essa safra tem tanto risco, falando de maneira global. Mas quem responde as perguntas é Matheus Pereira, que participa ao vivo conosco aqui no Agricultura BR. Matheus, uma ótima tarde a você. Temos um cenário muito diferente, um cenário único em relação à produção e à estimativa de produção de soja, principalmente, Matheus, no mundo. Como é que você avalia esse momento no qual devemos ter realmente uma oferta muito inferior ao que se aguardava inicialmente? Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. É sempre um grande prazer estar aqui contigo. Não só, enfim, esclarecendo, né, qual é a realidade do mercado, mas também trazendo verdades à tona, né, Fabiano? A gente vê ali não só o próprio USDA divulgando números extremamente defasados sobre a realidade de campo aqui na América do Sul. A gente teve Conab, que trouxe cortes um pouco mais agressivos, né, porém ainda cabendo de ajustes finos. Porém, Fabiana, a realidade hoje da América do Sul, da safra verão como um todo, né, que engloba não só a soja, mas também o milho verão, o trigo no país vizinho, aqui na Argentina, aonde a gente já tem, né, o levantamento que a gente passa, Fabiano, pela maior quebra de produção de alimentos de toda a história da humanidade recente. Então, de fato, hoje a gente está estimando que em torno de 70 milhões de toneladas de grãos, como um todo, né, não só soja exclusivo, mas 70 milhões de toneladas de grãos foram perdidas, né, por falta de chuvas adequadas no ciclo safra desse ano, especialmente no centro-sul brasileiro, em todo o centro, norte e nordeste argentino, juntamente com todo o Paraguai. Tratando só de soja, Fabiano, se a gente trata ali de Brasil, Argentina e Paraguai, que são ali os três maiores produtores da oleaginosa aqui na América do Sul, né? A gente já está falando de uma quebra de 40,9 milhões de toneladas. Então é muita soja que deixa de ser produzida. A gente nunca teve uma estimativa de produção total tão elevada quanto este ano aqui para o Brasil, e a gente nunca teve uma quebra, né, absoluta em toneladas tão agressiva quanto essa que a gente tem observado agora aqui no Brasil e em toda a América do Sul. Matheus, eu tenho visto principalmente nas cadeias produtivas de proteína, as cadeias integradas principalmente, e pesquisadores buscando alternativas a perdas que já estavam consolidadas. Por exemplo, em relação a milho, a farelo de soja, entre outros produtos, mas principalmente esses dois, pesquisadores da Embrapa trabalhando também com um tipo de arroz que poderia entrar em substituição para o consumo dos animais, de frango principalmente, mas principalmente suínos, para se alimentarem desse tipo de produtos. E também substituições que estão sendo feitas, não só para terminar animais, mas também para a própria indústria. A questão é que quando temos um cenário no qual nós temos quebras generalizadas em diversas culturas, quando nós temos isso, nós temos ali uma situação, um cenário social complicado com impacto na vida das pessoas, e aí cada país tem a sua realidade. Em relação a mercado, principalmente das culturas de soja e milho, como é que você enxerga que pode ficar um cenário como esse? Você acabou de citar o levantamento da Conab, que estimou 125 milhões de toneladas. A Conab, depois de tanta crítica que tomou, cortou 11 milhões de toneladas, pode ter novos cortes. Como que você avalia um cenário como esse? Como que fica a economia agrícola nesse cenário? Olha, Fabiano, isso é um excelente levantamento a ser considerado agora, né? A única certeza que a gente tem diante de quebras agressivas de oferta no mercado agrícola é que a gente observará, né, uma consequente redução de demanda. Se a gente tinha uma cesta, né, completa de grãos a ser ofertada nessa safra 21-22 e essa cesta ela vem sendo cortada agressivamente, né, por falta de água, falta de qualidade de lavoura, logo, logo a gente não tem mais aquela demanda que seria adicionada por aquele mesmo montante de produto que sairia dos campos agora em 2022. Então, de fato, a demanda
por consequência, né, ela acaba sofrendo de maneira forçada uma redução. E claro, né, é muito importante agora o papel dos órgãos de pesquisa, né, especialmente a Embrapa aqui no Brasil, que sempre desempenhou um excelente papel no desenvolvimento da agropecuária brasileira, agora em procurar substitutos, né, especialmente aos consumidores domésticos brasileiros, que de fato sofrerão mais um ano, né, na originação do grão, uma vez que está escasso, vai se tornar ainda mais escasso, porque as quebras são gigantescas e, infelizmente, nesse ano específico, caso contrário, né, do que aconteceu em 2021, os nossos países vizinhos também sofrem do mesmo mal. No ano passado, né, a gente teve ali parcialmente as quebras brasileiras do milho de segunda safra, foram contrapostas, né, por algumas importações do milho argentino, porém também agora os nossos vizinhos, os irmãos lá argentinos, sofrem também do mesmo mal, que são das quebras generalizadas, e dificulta, né, a compensação por parte da importação. Então, não só a gente vai observar assim, é necessário que haja pesquisa, haja procura por substitutos, haja principalmente estratégias comerciais dos usuários, né, de grãos aqui dentro do país, né, para se anteciparem. De fato, já que o cenário está muito evidente, está muito claro, e a gente cada vez mais deixa isso ainda mais exposto ao mercado, né? O cenário é de corte de ofertas, a demanda já sabendo disso, especialmente a doméstica brasileira, que já se antecipem, né? Que já procurem ferramentas financeiras, procurem nós aqui da Pátria para procurar soluções, né, de como se protegerem a esses eventuais faltas de ofertas totais. Mas, Fabiano, infelizmente o que eu digo para todos, as quebras de oferta ela não é algo desejado. Produtor rural nenhum no planeta, eu como produtor rural, filho, neto, sobrinho, enfim, sempre me circulei de produtores rurais, nunca vi produtor rural nenhum desejar uma quebra de safra, especialmente uma que está devastando lavouras como essa de 2021-22. Então não é algo desejado, é algo que veio, que a gente tem que procurar soluções e não apontar dedos e dizer quem é culpado. Não adianta agora também a cadeia de consumo brasileira doméstica apontar o dedo para a cadeia de produção e dizer que são os culpados. De fato, isso não foi desejado, não foi esperado, muito pelo contrário. Ninguém queria um cenário como a gente vive de agora. Então, soluções sempre existem, a gente só tem que medi-las, né, e procurar quais são as mais eficientes, sejam substitutos, sejam ferramentas financeiras para contrapor esses prejuízos. Matheus, eu vou usar o exemplo aqui dos meus vizinhos, vizinhos de muro mesmo, Dona Alessandra, do senhor Alessandro e Dona Joana, que são meus vizinhos de muro, que são produtores de soja em Amambai, aqui no Mato Grosso do Sul, município que foi terrivelmente atingido pela seca. Ontem eles chegaram, estava lá e a gente conversou, e eu não via há meses, não via pelo menos desde antes do Natal, não os via. E eles me disseram o seguinte, situação terrível, tem área na fazenda que colheu 10 bolsas, 10 sacas de soja, portanto, realmente teve esse cenário. Assim como a gente noticiou aqui que no Paraná não dava para colher, né, tinha que arrancar a soja do campo, nós temos aí cenários como esse. Pensando no contrário, produtor de soja que não foi atingido, quais seriam os pontos que ele precisa observar agora para negociar a soja que tem? Porque ele tem um produto que é escasso e, na verdade, nós nem sabemos o quanto ele é escasso de fato no mercado, pensando aqui no mercado brasileiro. Olha, Fabiana, assim, a melhor visão para quem tem um produto, né, que de fato ainda existe muitos produtores aqui no Brasil em especial, que estão colhendo uma boa safra, colhendo uma safra recorde. Nós aqui da Pátria do Negócio somos sediados em Goiás, né, aqui no coração de Goiás, em Goiânia, e aqui, de maneira geral, né, os goianos estão ali colhendo talvez a maior safra de soja da história goiana, se tornando aí o segundo maior produtor de soja do país, né, superando Paraná e Rio Grande do Sul com enfim, com toda esses drásticos cortes de produtividade que estão sofrendo em solo gaúcho, em solo paranaense. Então, existem sim produtores rurais e regiões que estão saudáveis e vão colher uma boa safra. Aqueles que estão em processo de colheita, né, que estão visualizando de fato esse cenário, né, de encurtamento de oferta, precisa, enfim, se antenar mais ao mercado, né, ficar com a visão mais apurada sobre esse mercado, pois em cenários, né, de quebras réguas de oferta, logo a gente tem sim a
a gente acaba presenciando também preços recordes na comercialização desses produtos. Então, de fato, ao produtor rural é ficar muito atento a esse mercado agora, né, que visa cada vez mais precificar um aprofundamento desses cortes de produção na América do Sul, que, consequentemente, né, tem gerado e deve gerar ainda mais preços em elevação, Fabiano.